Qual é aquele lugar que você sempre quis visitar? Ir pra Disney? Ir pro Carnaval de Salvador? Ir pra Chique-Chique de Bahia? Não sei. Eu, por exemplo, sempre quis visitar Roma pela história do Império Romano e pelas construções que sobraram dessa época. E sim, eu faço parte daquela porcentagem de homens que pensam no Império Romano com uma certa frequência. Mas existem aquelas pessoas que não só querem ir pra lugares incríveis, mas lugares que ninguém nunca conseguiu chegar. Opa, meu nome é Luiz. A coisa mais incrível de pesquisar sobre lugares bizarros é perceber o quão de outro mundo eles parecem ser. E um dos lugares mais incríveis e mais mortais que existem no nosso planeta são as montanhas. Eu sei, meio estranho, mas cara, relaxa que nesse vídeo eu vou te dar muitos motivos pra ter medo de montanhas. Aqui no Brasil a gente é acostumado com os morros, né, onde ficam as favelas, as comunidades e a galera fica lá. Mas os morros, apesar de serem gigantescos e abrigarem muita gente, não são nada perto de montanhas. Nada se compara a uma montanha ou a um monte. Isso porque ao redor do mundo algumas delas são tão altas que é praticamente impossível de chegar no topo delas. São lugares que nada nem ninguém conseguiria sobreviver ali. Isso porque se você foi nas aulas de física, geografia, sei lá, você sabe que quanto maior a montanha, mais fria ela é e cada vez mais o ar vai ficando rarefeito nela. Porque a pressão atmosférica vai ficando menor, até que não tem mais oxigênio lá pra você respirar, sobrando nada, apenas um frio sufocante. Aí eu te faço a pergunta, quem gostaria de ir em um lugar assim? Bem, milhares de pessoas. A adrenalina de chegar a um topo de um lugar tão alto e tão perigoso simplesmente leva milhares de pessoas anualmente a se aventurar em regiões assim. Eu, por exemplo, tenho a vontade de um dia escalar uma montanha, deve ser esplêndido. Imagina vocês lá subindo, se sentindo o Steve do Minecraft. Mas até para quem escala as maiores montanhas do mundo, existem lugares que são tão perigosos que nem esses especialistas chegariam perto, né? O Monte Everest, a maior montanha do mundo, com seus incríveis 8.848 metros de altura. Isso é inacreditável. Assim como os Andes, o Everest também faz parte de uma cordilheira, a cordilheira do Himalaia, que faz parte da fronteira entre o Nepal e o Tibete. Além disso, as temperaturas nas épocas mais frias podem chegar a menos 60 graus Celsius lá. Tá quase do mesmo nível de Curitiba. O Everest é tão alto que ele é uma das poucas montanhas que conseguem chegar na zona da morte, que já eu vou explicar o porquê ela tem esse nome tão convidativo. Mas é claro que o seu pico sendo um dos lugares mais difíceis e mortais de chegar no planeta, as pessoas não fariam nada pra chegar perto de lá, né? É claro que não. Pra você ter ideia, todo ano tem tantas pessoas que fazem expedições pro Monte Everest que já foi relatado um problema de lixo naquela região. Em 2019 foram retirados 11 toneladas de lixo do Monte Everest. Mas a realidade é que subir no topo do Monte Everest deve ser uma sensação que ninguém consiga descrever. Imagina você estar literalmente no topo do mundo. Mas a questão é que o Everest tem uma paisagem diferente das outras montanhas. Isso porque ele não só tem neves e rochas. Na realidade, ao longo da montanha existem várias marcas coloridas espalhadas por ela, que parecem bandeiras que se destacam no meio da região. Mas a realidade é que esses pontos coloridos não são bandeiras, mas sim pessoas. A parte mais famosa e mais assustadora do Monte Everest é a Zona da Morte, que fica a 8.000 metros de altitude, sendo o lugar mais difícil e perigoso de se passar, porque lá praticamente o oxigênio deixa de existir devido à pressão atmosférica, mesmo com cilindros de oxigênio. Estar ali é como correr em uma esteira e respirar por um canudo, segundo o montanhista e cineasta David Brichers. Então a partir do momento que você entra nessa zona até o topo da montanha, a sua vida vira um filme de terror. Isso porque o seu coração começa a bater muito mais forte, aumentando os riscos de você ter um ataque cardíaco no meio da montanha, e também triplicando a chance de você ter um edema pulmonar ou um edema cerebral, levando você a ter náuseas, fraqueza, falta de ar, tosses horríveis, desorientação e até alucinações, mano. Em alguns casos, as pessoas podem simplesmente esquecerem onde elas estão e começar a pirar e ter uma espécie de surto psicótico no meio da montanha. E inclusive, isso é conhecido por todo o Everest como o mal da montanha. E obviamente, devido a tudo isso, mais de 300 pessoas já foram de arrasta pra cima tentando subir ou descer do Monte Everest. Pra você ter ideia, 8 pessoas já foram de arrasta esse ano, 18 pessoas também bateram as botas ano passado, sendo considerado um dos anos mais mortais da história do Everest. E obviamente, isso chama a atenção das autoridades que
que tentam impedir que tanta gente suba no Everest e acabe morrendo, já que a quantidade de gente sem experiência, mas com muita grana, que tenta subir o Monte Everest é enorme. Para você ter a capacidade mínima de conseguir subir o Monte Everest, o treinamento pode levar 3 anos, sendo que a expedição para chegar no topo da montanha dura 10 semanas. Mas a realidade é que não importa o quão experiente você seja, o Everest pode ser a sua sentença de morte. Em 10 e 11 de maio de 1996, dois grupos de alpinistas liderados por Robert Hall e Scott Fisher realizaram uma expedição no Monte Everest. Porém, uma tempestade se aproximou e matou 8 pessoas naquela expedição, incluindo Rob Hall e o Scott Fisher e vários dos seus amigos e companheiros. Tudo aconteceu quando eles estavam tentando chegar no topo da montanha, mas diversos atrasos e dificuldades começaram a acontecer. Falta de cordas, atrasos, falta de oxigênio e o cansaço fizeram a expedição ficar mais lenta. Além disso, os efeitos da zona da morte só estavam piorando tudo. E entre 4h30 e 5h30 da tarde, uma tempestade colossal atingiu o Monte Everest, deixando o grupo sem visibilidade e em um frio insuportável. E a descida virou praticamente impossível. Alguns deles começaram a cair, outros começaram a se perder e outros só gritavam por ajuda desesperadamente. Outros tentaram voltar para ajudar os colegas, mas só ficaram presos na neve também. E outros tentaram sair dos acampamentos, mas eles não conseguiam nem chegar perto da montanha de tão frio que estava. Rob Hall ficou preso a 8.000 metros de altura e através do rádio conseguiu se despedir da esposa grávida. Scott Fisher, mesmo sendo um dos mais experientes alpinistas do mundo, faleceu quando tentava descer o Monte Everest e ficou na montanha. De tudo isso, um dos únicos sobreviventes foi Beck Weathers, que conseguiu se levantar depois da nevasca e foi se arrastando para o acampamento e ficou sem uma mão e uma perna. Essa foi considerada uma das maiores tragédias da história do Everest, mas não foi a única. Em 2014, por exemplo, uma avalanche matou 16 trabalhadores Sherpas. Os Sherpas são um povo nativo das regiões do Himalaia que são adaptados a viver perto do Monte Everest, e geralmente são eles que montam os caminhos e os equipamentos para que os turistas consigam subir no topo. Mas até com eles, o Everest não teve pena. Quando a gente para olhar essas histórias e conhecer mais desses lugares mortais, fica claro que o planeta Terra consegue criar lugares incríveis e bizarros ao mesmo tempo. Isso mostra o quanto a gente pode aprender com esse planeta. Mas a real é que eu tô muito filosófico aqui nesse final, deixa isso pro Hamlet, o Hamlet que gosta de filosofar. O que eu quero te perguntar é, você iria dar uma volta no Monte Everest depois de saber de tudo isso? Comenta aí. A real é que não importa o quão assustadores sejam essas montanhas, nada muda a sensação de você chegar no topo de um lugar assim. Então talvez no futuro eu tente subir o Monte Everest. Desculpa, mãe. Se você gostou desse vídeo, experimenta assistir esse vídeo mostrando como o espaço é assustador. Se você gosta de mistérios, vida fora da Terra, OVNIs, alienígenas, tem tudo nesse vídeo. E se você curte vídeos nessa vibe, por favor, se inscreve no canal e deixa o like pra eu continuar trazendo vídeos assim. Eu já tô planejando um vídeo pra próxima semana de um dos maiores mistérios da humanidade e tá ficando bem interessante. E bom, eu acho que é isso. Cuidado com montanhas perigosas. Muito obrigado.